Irmãos e irmãs, estamos no dia 25 de setembro, o último domingo de setembro. O Evangelho é Lucas 16, 19 a 31, assim chamado, do rico Epulão e do pobre Lázaro. Vamos meditar nesse mês da Bíblia sobre esta belíssima parábola de São Lucas, exclusiva dele. Também a história de Lázaro e do rico, administrador infiel, do capítulo 16. Como lembramos, Jesus acompanhou este último com uma advertência sobre a riqueza. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e servirá o outro, ou servirá um e odiará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Mamona, no termo grego. Talvez seja por isso que o terceiro evangelho registra agora essa história triste e eficaz, lugar de tormentos, onde vai terminar o rico Epulão. Ela não é dirigida apenas aos fariseus, porque no início do evangelho, diz, naquele tempo Jesus disse aos fariseus, nós vemos no lecionário, e depois segue a parábola. Mas alguns versos antes, na parábola do administrador, diz que Jesus dirigiu essa parábola aos seus discípulos. E depois da parábola do administrador, temos essa passagem em que termina dizendo que os fariseus eram apegados ao dinheiro, ouviam essas coisas e zombavam de Jesus. Mas não podemos os excluir, mesmo que ela siga esta zombaria dos apegados ao dinheiro, fariseus. Não podemos os excluir como se não fosse dirigida a todos, aos discípulos e também a nós hoje. A parábola do administrador infiel foi dirigida aos discípulos e essa agora é uma continuação daquela, e se o comportamento do administrador infiel foi reinterpretado como um elogio à sua astúcia, que usou os bens para perdoar a dívida dos devedores pobres, portanto, um exemplo, um modelo de bom uso dos bens, o rico da nossa parábola representa exatamente o contrário, e é o que acontece com quem não sabe administrar bem a sua riqueza. Ele, portanto, esse rico é apresentado sem nome. É difícil dar nome à parábola, esse Epulão, glutão, é uma circunlocução que se faz para poder identificar. Lázaro e outro só diz um homem rico, sem nome. Ele é definido apenas por aquilo que ele é, ser rico. Melhor ainda, ele é descrito apenas pelo que tem. Tem dinheiro e se veste com roupas finas, linho fino de púrpura, coisa riquíssima, púrpura tirada dos moluscos, somente acessível a reis e nem a um rico qualquer. E além disso, em toda a parábola, acentua-se que ele comia lautamente todos os dias, se entregava a banquetes fartos. O paradoxo vem no juízo. Um morreu, outro morreu. E ao contrário de como é descrito Lázaro, que não tem nada, é forçado a mendigar, não pode nem comer as migalhas que caem da mesa, e além de tudo está doente, coberto de feridas, e até mesmo os cães o incomodam. Estar coberto de feridas significava na Bíblia que ele tinha sido castigado por Deus, portanto um pecador castigado por Deus, alguém que tinha procurado a sua própria desgraça. Os animais impuros, como os cães, são os únicos que se aproximam dele, porque ele é considerado um ser impuro. Nessa descrição não se fala que o rico era mau, uma pessoa ruim,
na sua relação com Lázaro. Não se diz isso, mas se diz que vivem em dois mundos separados. O rico, no fim da parábola, não foi reprovado e condenado porque se comportou mal, por um comportamento moral, mas porque simplesmente ignorou Lázaro. Eles estavam perto fisicamente, sentado à sua porta estava Lázaro. Mas pertenciam a dois mundos diversos, havia um abismo entre eles. Ao contrário do rico sem nome, o Lázaro o pobre tem nome. Uma forma grega do hebraico Eleazaro, conhecido na Bíblia em Êxodo 6:23, que significa Deus ajuda. Deus deu sua ajuda. E esse nome lhe convém muito bem porque não teve nada de nenhum homem. Mas na outra vida, na próxima, será consolado pelo próprio Deus. Lembremos que ele é o único personagem de parábolas que possui nome, Deus ajuda. No momento da morte do rico, no juízo de Deus, tudo se inverte. Muito daquilo que tem valor aos nossos olhos perde o sentido diante da imensa sabedoria do Criador, que conhece os corações e sabe o que realmente importa. Pelo contrário, o que para nós é muitas vezes pobre, sem significado algum, diante de Deus é imensamente precioso. E assim, como Lucas já nos havia dito no Magnificat, Deus é capaz de reverter as situações em favor dos humildes. O bom uso da riqueza é o problema. Poderíamos chegar a conclusões fáceis e erradas. O problema não está na posse dos bens, como se fossem uma maldição. O problema se encontra no uso que fazemos deles. A questão é que os bens têm uma função social intrínseca e devem ser administrados de forma inteligente para que beneficie a todos. Rico, então, é aquele que tem tudo na sua mão, firme, tudo para si, nada para os outros, enquanto que, ao contrário, quem possui e sabe partilhar com os outros, participa também da alegria da partilha, da alegria do Senhor. É esse rico sem nome, doente de egoísmo exagerado, que termina mal na parábola. A história muda totalmente quando, no versículo 27, entra a família do homem rico em cena. E aqui vem um sério aviso. Toda riqueza é perigosa, se fecha o ouvido aos outros. Lázaro, fecha os ouvidos a Deus, a sua palavra, isto é, Moisés e os profetas. Os pobres, palavra de Deus. Essa palavra vale mais do que qualquer outro sinal que poderia impressionar pela sua grandeza. Milagres impressionam, mas não convertem. A conversão implica abrir o coração a Deus e prestar atenção, descobrir sua presença na palavra. Moisés e os profetas. A necessidade de sinais extraordinários é supérflua. Moisés e os profetas escreveram a favor dos pobres. Basta ler a Escritura. Para Moisés, a vontade de Deus é que em seu povo não haja ninguém passando necessidades. E os profetas advertiam com dureza aos ricos que se alimentavam com os bens dos pobres. Ai de vós! Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até ele, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés e nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos.
Por que Jesus afirma que nem mesmo a ressurreição dos mortos pode convencê-los? Porque todo aquele que é incapaz de repartir o pão com um faminto não conseguirá nunca crer em um ressuscitado, crer em Cristo ressuscitado, que é reconhecível exatamente como no fim do Evangelho, nos discípulos de Emaús, no partir o pão. Somente quem é generoso na vida poderá depois fazer a experiência de Cristo ressuscitado. No entardecer da vida de São João da Cruz, seremos julgados sobre o amor. Bom domingo a todos.